sobre o docetismo, por que a gente tem que fazer uma boa interpretação daquela tentação de Jesus no Getsêmani? Ali Jesus está numa tentação que ela é severa. É uma tentação que ela vai nascer na natureza de Jesus. Você não tem a presença do diabo ali, no Getsêmani. Lá no deserto você tem a presença do diabo. No outro episódio tem a presença de Pedro, mas no Getsêmani não. Não tem a presença do diabo. Ali Jesus ele está só em orações. Só. E ele começa a fazer uma oração ao Pai, dizendo que o Pai deve passar dele o cálice sem que ele beba. E você não pode fazer uma interpretação supérflua, superficial, dizendo que Jesus estava só interpretando um papel. Porque o Jesus doceta, ele é assim. O docetismo, ele ensinava que Jesus, ele tinha uma aparência humana, mas que ele não estava ali. Ele nunca foi humano, só tinha uma aparência. Quando você fala que Jesus, ele não estava no Getsêmani, ou que aquele momento ali não era tudo aquilo, que Jesus já sabia que ele ia vencer, que ele estava só citando aquela oração por causa que ele tinha que passar por aquilo dali, você também está criando um Jesus doceta, um Jesus que só tem aparência humana, mas que não está sofrendo humano. O autor aos Hebreus, ele vai falar que isso não é possível, porque assim como os filhos participam da carne e do sangue, diz o autor aos Hebreus, aprove a Deus consagrar pelas aflições o príncipe da nossa salvação. Deus consagrou Jesus pelas aflições. Foi uma tentação gigantesca para Jesus ali. Vocês lembram que eu disse que Jesus ele está participando dos atributos divinos do Espírito Santo, porque os dele estão guardados em Deus, no Pai. Ele está plenamente humano. Então, se ele participa do dom de discernimento de espíritos, é um dom do Espírito Santo, assim como nós também. Palavra de revelação, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, é pela presença do Espírito Santo também. Bem sabia ele o que havia no coração do homem, pelo dom do Espírito Santo. O tempo inteiro Cristo é ungido com o Espírito Santo e participa de Deus pelos atributos do Espírito Santo. E os dele? Os dele estão guardados na divindade. Só que é guardado, estilo guardado no bolso. Estilo assim, eu guardei essa bala no bolso, né? Então vem aqui, mastigo a bala. Há uma tentação muito grande, né? Que eu tenho que ficar até 5h30. Vocês? Não estou sério. Está com água na boca agora? Os atributos de Jesus estavam guardados nele, depositados nele. Quando a gente fala o seguinte, que ficaram guardados no Pai, é uma figura de linguagem, tá? Por que guardados no Pai? Ele disse, eu e o Pai somos um. Não sabes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Evangelho de João, você vai ficar fanático por isso. Ali é fonte de águas eternas. Não tem mais fim. Então, não sabes que eu estou do Pai e o Pai está em mim? As coisas que eu faço, é o Pai que está fazendo por meu intermédio? Palavras de Jesus. Por isso os atributos dele estão nele. Nele. A qualquer momento, Jesus pode ir lá e usar a onisciência. A qualquer momento, ele fala o seguinte, eu tenho que saber o que o Dejair está pensando, ou está pensando sobre a Ângela. Aí Deus não me mostrou, e eu sou Jesus. O que faço eu? Pego a bala no bolso e uso a minha onisciência, descubro o que você está pensando sobre ela e sobre todo mundo. A qualquer momento, eu posso fazer isso. Jesus poderia a qualquer momento sacar de qualquer um dos seus atributos. Qualquer um. Mas não fez. Não fez. Essa é a impecabilidade. Em nenhum momento ele fez isso. Ele dependia de que Deus revelasse para ele o que está passando no teu coração. Aí Deus, pelo Espírito Santo, revelava e agora estou sabendo. Mas sem Deus ele não fazia nada. Ele foi quem disse isso, tá? O Filho por si só nada pode fazer. Evangelho de João. Mas como vê o Pai fazendo, assim ele faz também.
A doutrina que vos entrego não é a de mim mesmo, mas assim como eu aprendi do Pai, é assim que eu passo para vocês. Porque no Evangelho de João é que fala claramente que Jesus é Deus. Só que fala tão claramente que ele fala que o Filho sem o Pai não faz coisa alguma. Tudo que ele faz é pelo Pai, pelo Espírito de Deus. Tudo. Todas as obras que são sobrenaturais, sobre-humanas, milagrosas, extraordinárias, todas estas obras ele faz pelo Espírito Santo. E seria uma tentação. Por isso que a gente não pode cair no que nos ensinou o docetismo, que Cristo tinha uma aparência humana, mas que ele era plenamente divino, e só divino, e que ele não sofreu no Getsemane. Sofreu, chegou a uma grande angústia, que é um sentimento humano. O autor aos Hebreus diz que ele com lágrimas, ele pediu a Deus para que ele fosse livre da morte. Aquele que com lágrimas pediu a Deus, livra-me da morte. Não está assim nos evangelhos, né? Como que está lá? Pai, passa de mim este cálice sem que eu beba. O autor aos Hebreus já está interpretando, ele estava pedindo para não morrer. Livra-me da morte, não quero morrer. Só que o autor aos Hebreus dá um problema para nós. Vocês percebem que eu estou falando do autor aos Hebreus. Por quê? Porque nós não sabemos quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Não dá para dizer que foi Paulo, nem dá para dizer que foi Apolo, nem Barnabé. Então é comum a gente dizer autor aos Hebreus. Esse autor aos Hebreus cria um problema para nós, porque ele diz que ele ofereceu lágrimas a Deus nos dias da sua carne, pedindo para que Deus o livrasse da morte, e foi ouvido naquilo que pediu, por causa da sua piedade. Deus ouviu Jesus e o livrou da morte. Agora resolve: morreu ou não morreu? Morreu. Mas ele não pediu para Deus passar nele o cálice? Pediu. O autor aos Hebreus não disse que ele está sendo ouvido? Está sendo ouvido. E agora? Como fazer, meu amigo? Por isso você precisa do Novo Testamento inteiro para fazer cristologia. Não dá para fazer cristologia usando só os evangelhos ou só a carta aos Hebreus. Por quê? O apóstolo Pedro, quando está pregando seu sermão, ele diz que Deus soltou Jesus das ânsias da morte, ressuscitando-o dos mortos. Cristo morreu verdadeiramente, tá? Os docéticos, eles dizem que foi uma farsa. Os docéticos, eles não aceitavam que Jesus podia morrer, porque eles não aceitavam que Jesus era humano. Compreendeu? Então, se Jesus não é humano, o sofrimento dele não foi verdadeiro, a tentação não foi verdadeira, e a morte também não foi verdadeira, já que ele não era humano. O que foi então? Foi um teatro divino. Um teatro, uma aparência. A história está torcida, dizem os docéticos. Nós estamos acreditando num evangelho inventado por nós, para fazer Jesus mais parecido com a gente. Aí os docéticos vão dizer: a salvação não é pelo sacrifício na cruz, a salvação é pelo conhecimento, pela gnose. Quanto mais você conhece, mais salvo você está. Quanto menos você conhece, menos salvo você está. Expliquei isso aí, vocês lembram, né? Então os estudantes de teologia estão mais salvos do que os não estudantes. Dá para aceitar assim? Posso ouvir um glória a Deus? Não quer cair na minha pegadinha? Não deram um glória a Deus por serem mais santos que os outros? Aí não dá, né? Estão fazendo aqui. Pois bem, a ideia é essa mesmo, dos docéticos. Aqueles que conhecem mais são mais santos e são mais salvos, e os outros nem tanto assim. Pois bem, Cristo morreu na cruz? Morreu. Está sendo acrisolado. E a impecabilidade de Jesus está justamente no fato de que, na hora das tentações, ele não cede à tentação. Que tentação? Aquela que bate na trave entre o humano e o divino. Como que você pode ter um Salvador que trapaceia na salvação? Teu Salvador trapaceou. Como que ele trapaceou?
ele usou um braço de vidro. Aí fica fácil, né? Mas não pode ser assim. A cristologia nunca admitiu isso. A cristologia sempre disse que Cristo é plenamente humano e a tentação dele foi verdadeira. Havia possibilidade de queda para Jesus, inclusive até a hora do Getsêmani, quando ele pediu para não beber do cálice. E quando ele pediu mesmo. Ele pediu para ser ouvido. Ele chegou assim ao ponto de dizer, se possível, aí dói, né? Aí dói porque é possível. Resposta bem prática, mas era possível a Deus de que ele não bebesse o cálice? E aí que está. A resposta é prática, era possível. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Não tem nada impossível. Aí doeu, hein? Que oração difícil do Cristo, hein? Oração difícil do Cristo. Só que a oração é inteira, né? Qual que é a oração inteira? Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua vontade. Aí quando Jesus ele fala isso daí, não se faça a minha vontade, é como se ele estivesse dizendo assim, que seja satisfeita a vontade divina que está em mim, e não essa fraqueza humana, porque realmente a dor estava grande ali. A dor era absoluta. Ele pede para os seus discípulos vigiarem com ele, e eles não vigiam. É absoluta, é solidão que começa ali. Até que ele continua a tentação dele, ele ora por 3 vezes. Vocês vão perceber o seguinte: quando vocês estão lendo a cristologia, vocês precisam fazer assim. Vocês vão ter tempo para isso. Todos nós temos tempo para isso. Você vai encontrar cristologia no Evangelho de Marcos, cristologia no Evangelho de Mateus, cristologia no Evangelho de Lucas. Cada um desses livros é um traço da cristologia. Depois você vai para a cristologia no Evangelho de João. No Evangelho de João tem tentação no deserto? O diabo aparecendo no deserto? Não tem. Ele só é tentado em Mateus, Marcos e Lucas. Em João, Cristo não é tentado pelo diabo no deserto. Por quê? Porque na hora que o evangelista João está escrevendo, ele está reescrevendo a história. E a tentação, aquela tentação que Jesus passou lá no deserto de Mateus, Marcos e Lucas, ele passa no Evangelho inteiro. No Evangelho inteiro. Aquela tentação do pão. Se tu és o Filho de Deus, o que diz? Transforme estas pedras em pães. Essa mesma tentação dos pães aparece no Evangelho de João, só que não do mesmo jeito. A tentação do pão. Jesus vai para o deserto, multiplica os pães, os homens vêm buscar Jesus, não por causa da doutrina que ouviram, mas sim porque comeram do pão e se saciaram. Aí eles tentam a Jesus. Por quê? Naquela hora que eles dizem, Moisés deu a comer do pão, que sinal fazes tu para que creiamos que tu é o Cristo? É a mesma fala de Satã. É a mesma, só que ela foi refeita, ela foi reescrita. Aconteceu tanto aquele episódio no deserto com o diabo, quanto aconteceu também ali no deserto com os judeus. Só que no Evangelho de João, quem que é o diabo? Quem? Triste assim. No Evangelho de João, o diabo é o povo judeu. O diabo se encarna nos judeus. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer a sua vontade. Cristo diz isso aí ao povo judeu. Eles personificam o Satã. Aí já não é um diabo só, porque quando é um diabo só, eu sei aonde que ele está. Está no deserto. Aí quando ele não vem quanto secretário. E os secretários são bons, rapaz, administradores do mal. Porque ele vem com aparência de judeu. Fácil assim. Ao ponto de que Jesus fala, não escolhi vós os 12? Escolheu? Escolheu os 12. E ele disse, um de vós é um diabo. Tá? Ali está um diabo. Um de vós é um diabo. Quem que era um diabo? O Judas. Agora diz, se é uma tentação ou não.
você ficar convivendo 3 anos com o diabo entre os seus discípulos. Tentação contínua, tentação constante. Daí nós estamos falando da impecabilidade de Jesus. Em nenhum momento ele cedeu. Em que momento que o Judas ele tentou? Se vocês quiserem posicionar as carteiras aí, ó, tiver cheia de pó, tá? Em que momento foi que Judas tentou a Jesus? Judas pessoalmente tentou a Jesus. Primeiro episódio em que Judas tenta Jesus. Chega aquela mulher que vai ungir Jesus Cristo com um perfume que custa 1 ano de trabalho. Cristo foi tentado no dinheiro. O dinheiro é uma tentação para Jesus? Não. Jesus não foi tentado no dinheiro. Oi? Não cedeu, mas ele passou pela tentação do dinheiro. Porque o Judas pega e, na hora que a mulher quebra o frasco, Judas pega e fala: por que esse desperdício? Argumento razoável, né? Ainda mais para Jesus, que mandou recolher 12 cestos de pães, de pedaço de pão e peixe. É dizer que Jesus, né? É exagero, né? Recolher 12 cestos de pão e peixe, metade, pedaço jogado fora. Então, Jesus não tinha desperdício com ele. E o Judas fala: por que esse desperdício? Poderíamos pegar esse frasco, vendê-lo, adquiriríamos aqui um salário de 1 ano e ainda sustentaríamos os pobres. Foi uma tentação para Jesus, naquele exato momento, dar razão a Judas. Porque tentação, irmãos, ele começa com a sugestão das palavras mesmo. Isso é uma tática. Tentação não é só ir lá e fazer. A boa tentação é aquela que é na ideia. Isso é a tentação boa. No diálogo, na lábia, no 171. Aquela que tem que te seduzir, né? Essa é das boas. Essa é das bravas, né? Só na ideia. Aquela que, né, vem com tudo, que dá tempo de você refletir e falar: não vou, porque saía. Mas aquela que vem na mente, fica difícil. E é o Judas. Então houve uma tentação para Jesus ali no dinheiro, e depois Jesus foi tentado no dinheiro de novo, na situação de Pedro. Escuta, o mestre não paga imposto, não contribui com a obra. Aí Jesus ele chama Pedro e pergunta: escuta, os príncipes pagam imposto para o rei? Não paga. Então por que estão cobrando de mim, que sou o dono do templo? Estão cobrando. Aí Pedro, poderia pegar e não pagar. Foi uma tentação para Jesus não pagar o imposto. Ele não precisava pagar. Aí ele simplesmente falou para Pedro dar, pescar um peixe, pegar a moeda que estaria na barriga do peixe e pagar o imposto, para que não houvesse escândalo. Mais uma vez, a impecabilidade de Jesus. Oportunidade aberta para os senhores e as senhoras falarem. Bem, agora,